Fala galera, Boni e Dani aqui. Alguns filmes realmente acabam nos conquistando. Era uma vez em Hollywood foi um deles. Apesar de trazer algumas coisas que não ficaram bacanas, que a gente já vai falar, é um filme que apresentou muitas coisas em conjunto, né? História, personagens, alguns momentos que aconteceram na realidade, etc. Que foram trazidos para o filme. Chega de enrolação, roda a vinheta. Era uma vez em Hollywood. Eu não fiz crítica nem análise do trailer, sendo porque algumas coisas eles acabaram não jogando no trailer e eu fiquei com medo de fazer uma crítica mal encabeçada, né? Meio atrapalhada. Então eu resolvi fazer a crítica só no filme, assistir. São 2 horas e 40 que passam tranquilamente. Você se apega à história, tudo que rola. O filme é dirigido pelo Quentin Tarantino, que não tem o perfil dele, mas ele acaba acertando em quase tudo, e acaba trazendo um ótimo filme, quase espetacular, né? De bom a ótimo, trazendo muita coisa bacana, muita coisa legal. Tudo começa quando 2 homens tentam engrenar a carreira lá em Hollywood, o ator Rick Dalton e o seu dublê Cliff Booth. Porém, no final dos anos 60, uma era de ouro lá em Hollywood, quando tudo está prosperando e eles vivem grandes altos e baixos, vivendo certos dramas e certos momentos cômicos. Este filme ele é bem focado não só nos 2 personagens, como também ali em Hollywood, como cada detalhe é mostrado, sem ser exagerado. Há um contraste ali no final dos anos 60, a gente percebe nitidamente como tudo ali está prosperando em Hollywood, mas ao mesmo tempo é quase um início. Então é bem focado, é bem detalhado ali o visual, a época e também os personagens, que é o Dalton e o próprio Butch. Mas a história também não é só apegada na época de Hollywood, os contrastes, os 2 personagens. Eles jogam muitos filmes ali dentro para que sejam destaques. Certos filmes que fizeram muito a marca lá no passado, alguns personagens, né, também acabam aparecendo, são bem tratados. Tem realmente um que não foi bem, mas a gente vai chegar lá. E também conta muito a história lá do que aconteceu no passado entre o Charles Manson, junto com o diretor Polanski, e a Sharon Tate. Para quem sabe da história, acontece, há sim uma preservação na personagem Sharon Tate, porém eles acabam mostrando com certas adaptações que ficou até bacana. O elemento visual ele é bem apegado, sem ser exagerado. Há uma trilha sonora que ela é muito bem instalada no filme. Os personagens têm boas coreografias, mas as interpretações acabaram ali deixando a desejar por parte de alguns, sendo porque o roteiro acabou judiando de um ou 2, que não ficou bacana. Porém a história flui, as histórias, né? A gente sabe que é uma história sobre Hollywood, os 2 personagens, e o que eu acabei de falar sobre a Sharon Tate e outros. Então há um conjunto de obras onde é bem instalado e eu diria que não é cansativo, né? É bem pausado. Você vê que quando uma história ali se passa, apresenta a outra. Não dá para definir um gênero nesse filme, porque apesar de obter muitos momentos cômicos, eu não classificaria ele como uma comédia. E como há uma comédia instalada, há também um certo drama, não só na história como certos personagens, e também há um certo terror, né? Uma tensão, eu diria. Dura pouco, alguns minutos. Rapidamente a gente sai dessa tensidade, voltando para as outras plataformas, as outras estruturas que acabam ali compensando a história e o filme ganha vários gêneros, é bem nítido, ele não fica ali só num tema. Resumindo, galera, Era uma vez em Hollywood é uma história que há outras histórias ali no meio, né? A gente sabe que destaca muito ali Hollywood no final dos anos 60, que é uma época que estava ali prosperando. Os personagens que são adaptados pelo Leonardo DiCaprio e pelo Brad Pitt também são bem destacados, apesar de eles serem adaptados. E o restante ali, que é extraído de acontecimentos passados,
são jogados, também sofrem certas adaptações durante as histórias, sem atrapalhar, achei até bacana por um lado, mas faltou um pouco mais ali de criatividade, não sei, um pouco mais de respeito com certos personagens, então não foi 100% ali fantástico. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro, ele é quase bem escrito, né? Ele acaba exagerando, tropeçando ali numa cena onde envolve o personagem Bruce Lee, que é pelo Mike Mu, e pelo Brad Pitt. Desculpe, mas o tratamento que o Bruce Lee recebeu neste filme foi bizarro, foi uma falta de respeito, na minha opinião, merecia coisa bem melhor. Mas eu pretendo fazer uma análise só sobre isso lá na frente, sendo porque o roteiro acabou errando, maltratando esse personagem. O ator que interpretou o personagem tentou se esforçar no máximo, mas não foi culpa dele, então o roteiro acabou tropeçando aí, e acabou tropeçando, eu não diria um tropeço, né? Eu acho que fez uma adaptação que para uns foram boas e para outros não foram ruins, que é lá no final sobre a Sharon Tate. Eu achei bacana, porém poderiam ter fazido uma coisa mais fantástica. Então o roteiro ele pegou leve, mas também não trouxe muita coisa ali fantástica, maravilhosa no final. Mas acabou sim tropeçando e o desempenho ficou meio desalinhado ali do meio para o final. Agora o elenco, galera, vamos começar pelo Leonardo DiCaprio, que interpreta ali o Rick Dalton. Perfeito! É um personagem que traz vários gêneros. Ele é dramático, ele é engraçado, ele é cômico, ele traz ação, ele traz tudo. E ele tem até certas boas participações interagindo com outros personagens, que é bacana. Não é aquela coisa que a gente já viu o Leonardo DiCaprio fazendo em filmes passados. Então, para mim ele foi um dos melhores e um dos mais destacados. Já o Brad Pitt, que interpreta o dublê do Rick Dalton, que é o Clive Booth, perfeito também, sendo porque ele não é aquele cara muito espontâneo, ele é meio mais ali na dele, porém a química entre ele e o Rick Dalton é bem ali, sabe, nítida, bem colocada ali, os dois têm ali uma ligação. Ele apresenta um outro gênero, como eu disse, ele é bem ali na dele, porém ele apresentou ali um papel muito bom, sendo um dublê, e as suas interpretações com os outros personagens também ficaram ótimas. A partir daqui, agora os personagens que acabaram aparecendo pouco, menos que os dois primeiros que eu acabei citando. Vamos então falar pelo Al Pacino. O Al Pacino aparece pouco, mas ele tem uma importância nessa história. Ele representa ali um pouco de Hollywood, um empresário, um agente, e ele traz certos artifícios que a gente não sabia, que como rolava lá atrás, algumas sacadas. E claro, a gente estamos falando do Al Pacino, ele acabou interpretando um personagem comum, porém acabou ficando muito bom, acabou ficando fantástico. Já o Mike Mu acabou recebendo um papel que deveria ser honrado, não só pelo roteiro, como o diretor Quentin Tarantino. Mas o personagem Bruce Lee, que foi ali interpretado pelo ator Mike Mu, acabou sendo castigado, uma falta de respeito, eu diria. Bruce Lee para mim é o melhor dos melhores, não só em artes marciais lá no cinema, mas o cara foi uma lenda. O cara nem dublê usava, então trataram ele como arrogante, trazendo uma personalidade totalmente diferente. Repito, não é culpa do ator, é culpa mais do roteiro e da produção, então acabou ficando ali muito feio, vacilar aí com o personagem. Mas repito, pretendo fazer uma análise, uma crítica só sobre isso, Bruce Lee e o seu tratamento, sendo porque é um personagem que merecia muito mais do que foi recebido nesse filme. Outro personagem que acabou sendo usado, eu diria em uma cena, mas bastou ser uma mesmo para comover, trazer uma coisa bem bacana, foi a Julia Butters. Ela foi espetacular, apenas em uma cena ela acabou dando ali uma coisa, eu não quero dar spoiler, né? Mas uma coisa legal, bacana, acabou encantando ali, ficou demais. Bom, esse personagem acabei trazendo por último, sendo porque ele traz uma outra história dentro desse filme, que é a Sharon Tate, interpretada pela Margot Robbie. Bom, a gente sabe que o Charlie Manson foi ali um serial killer, que através de uma seita acabou ali cometendo um crime lá no passado, envolvendo a Sharon Tate e até o seu marido Polanski, o diretor. Porém, neste filme eu não vou dar spoiler, houve uma adaptação que acabaram preservando ali a personagem, mas algumas coisas são contadas
E eu diria que por um lado foi bom, foi bacana, por outro lado eles poderiam ter dado uma algo a mais, né? Não só na personagem, mas no que rolou entre os três ali. Então, há essa história, e o Charles Manson acaba aparecendo, claro, interpretado por um ator, mas eu não vou dar mais spoilers, sendo porque é isso que acontece e ficou ali quase bom. Era uma Vez em Hollywood recebe uma focada enorme no próprio Hollywood e outros personagens, como tudo ali é bem detalhado, né, bem mostrado, é como se fosse ali uma cidade, né, com vários personagens. Há realmente uma homenagem enorme nessa época de ouro de Hollywood. Os personagens são bem tratados, apenas um que eu acabei não gostando, que eu já disse, mas acaba ali fluindo boa parte da história, não é muito pausado, é bem divertido, há uma tensão e também cria até um certo drama. Porém, o filme é assistível, vale o seu ingresso. E repito, o elemento visual que eles jogam, não é exagerado, é perfeito junto com a trilha sonora, que ao todo eu não poderia dar uma outra nota do que 8.2. Através de alguns erros com alguns personagens, eu acabei abaixando a nota, não gostei, achei até que foi uma falta de respeito, já disse. E eu diria que certas adaptações deram certo, outras acabaram dando errado ou até poderiam ter feito algo a mais. Porém, o filme ele tem uma construção bem elevada, ele traz sim histórias bem convincentes que acabam até nos prendendo, mas eles poderiam ter pegado mais leve algumas coisas e poderiam ter extraído outras. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.